Olá pessoal, a nossa dica de hoje é em relação à fonte de alimentação das câmeras. Qual o tipo de fonte ideal para ser utilizada? A fonte colmeia, a fonte individual, uma fonte coletiva? Qual a amperagem correta a ser utilizada? Bom, a voltagem normalmente das câmeras, principalmente as câmeras analógicas, HD ou não, 12 volts. Algumas câmeras IP utilizam 24 volts. Mas vamos falar então sobre a questão das 12 volts. A voltagem fica tranquila em relação aos 12 volts. E a amperagem? A amperagem, eu preciso entender que a amperagem que a minha câmera consome são duas distintas. A primeira é quando os meus LEDs não estão ativos, não estão funcionando. Então a amperagem vai ser menor. Quando meus LEDs começam a funcionar, aumenta o consumo de energia da minha câmera. Então a amperagem da fonte tem que ser maior. Então na hora de dimensionar qual a fonte ser utilizada, qual amperagem, eu preciso levar em consideração se minha câmera é infrared ou não, se eu vou utilizar os infras ou não. Resolvido isso, vem uma outra questão, uma outra pergunta que o pessoal sempre faz nos treinamentos. Ari, devo utilizar uma fonte, por exemplo, de 10 amperes para uma quantidade de 10, 12, 16 câmeras? É correto? Bom, se fizermos a conta de amperagem consumida e fechar essa conta, eu posso até utilizar 10, 12 amperes de uma única fonte para as minhas 16 câmeras. Porém, eu corro um risco muito sério. Se eu estiver utilizando uma única fonte de 10 amperes, por exemplo, para as minhas 16 câmeras e essa fonte vier dar problema, todo o meu sistema de monitoramento para de funcionar. Então, já que estamos trabalhando com segurança eletrônica, precisamos passar segurança para o cliente. Então, dessa forma, o correto é utilizar uma única fonte para cada câmera, porque se uma câmera ou uma fonte vier dar problema, todas as minhas outras estão funcionando. Então, a dica de hoje é que vocês utilizem uma fonte para cada câmera e não uma fonte geral para todas as câmeras, para não ocorrer esse tipo de problema, tá bom? Então até a próxima dica.